Conforme eu prometi, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito do número 8 como um arquétipo de prosperidade. Eu creio que a maioria de vocês já sabe o que essa palavra significa, já sabe como os arquétipos atuam na nossa vida, mas eu sei também que grande parte das pessoas ainda não tiveram essa oportunidade. Por isso, neste vídeo, eu quero trazer algumas imagens, algumas ilustrações para exemplificar de uma forma bem prática o que são os arquétipos. Arquétipos são todas as informações que existem por trás. É assim a ideia original, a essência que identifica todas as características, a personalidade, o modo de atuação e que são transferidas para todos os elementos de uma mesma natureza. Um arquétipo pode ser uma palavra, uma cor, um símbolo, um objeto, uma planta, um animal ou até mesmo um outro ser humano. Quando nós olhamos para cada um desses elementos que eu citei para vocês, nós observamos que existem características específicas, né? Coisas que identificam cada um desses elementos, informações. Então, é a essas informações que mostram, que identificam a personalidade, as características, o modo de atuação de um elemento e que possam nos inspirar a agir de determinada maneira, que nós chamamos de arquétipos. Observe esta figura do tigre. Para que o tigre possa sobreviver, ele precisa de certas virtudes. E ele utiliza essas virtudes principalmente na hora de caçar. E quais são essas virtudes? São o foco, a concentração, a estratégia que ele precisa ter, a coragem, porque ele é independente, ele caça sozinho e ele precisa de força, de atenção e depois de ação. Já o lobo tem uma estratégia de sobrevivência bem diferente do tigre, porque o lobo ele trabalha em equipe. Então, as principais virtudes do lobo são a união, a capacidade de trabalhar em equipe, a colaboração, a lealdade, a fidelidade. Inclusive, casais de lobos são arquétipos que inspiram as pessoas que querem ter um relacionamento duradouro, porque os lobos, diferente de muitos dos animais, inclusive dos nossos cães domésticos, quando um casal de lobos se une, eles permanecem juntos durante a vida toda, numa dinâmica de fidelidade. E olhando para esses dois exemplos que eu citei, nós observamos que as características, a forma de agir, são transferidas para todos os elementos da mesma natureza, geração após geração. Todos os lobos sempre agirão da mesma forma, os tigres também. Caçarão e terão sempre as mesmas virtudes. Porém, o homem, como está em constante processo de evolução, ele é capaz de trazer para si novas ideias, novos conceitos, novas atitudes, novas informações, para que ele possa se tornar mais hábil, mais bem preparado, mais bem equipado, com maiores recursos para conquistar os seus objetivos. E ele pode criar para si novos objetivos, novos sonhos, novos projetos. Então, o homem, ele é um ser especial, né? E às vezes ele se utiliza de alguns arquétipos mesmo de forma inconsciente. Por que nós comemos lentilhas na passagem do ano? Porque as lentilhas, entre os feijões, são as que possuem o maior número de grãos num recipiente do mesmo tamanho. 1 quilo de lentilhas tem muito mais grãos do que 1 quilo de feijão comum. Também as lentilhas, elas podem ser verdes, que representam a esperança,
a saúde, ou douradas, né, que são chamadas de vermelhas. No entanto, elas lembram muito o ouro, a riqueza. E por que comemos uvas e não maçãs? Porque as uvas são produzidas aos cachos, e num cacho de uva, ainda que ele seja pequeno, ele tem muito maior número de sementes, ou seja, num cacho de uvas tem muito mais a ideia da prosperidade, da abundância, e é das uvas que nós produzimos o vinho, que é um símbolo da celebração da vida. Então, usar um arquétipo é olhar para as características, seja de um objeto, seja de um animal, de uma flor, do que quer que seja, e trazer para a nossa vida essas características, incorporar na nossa personalidade essas virtudes. E que dizer do número 8? O número 8 possui quatro características muito importantes. Primeiro, que a estrutura do número 8 vem de duas vezes o número 4. Se você chegasse num ambiente agora, em qual dessas duas cadeiras escolheria se sentar? Tenho certeza que 99% das pessoas escolheriam se sentar na cadeira de 4 pés. Por quê? Por causa da sensação que ela traz de estabilidade, de segurança. Talvez você escolhesse a cadeira de 3 pés apenas como um elemento de design, de decoração no seu ambiente, mas com certeza a cadeira de 4 pés traria muito maior segurança. E é isso que o número 4 transmite. As pessoas que têm a energia do número 4, elas são trabalhadoras, são honestas, elas gostam de fazer um trabalho bem feito, de qualidade, são planejadoras, são confiáveis, gostam de fazer cálculos, são muito benquistas dentro de uma empresa. E as pessoas que têm a energia do número 8 têm duas vezes a energia do número 4. Por isso que elas são tão dedicadas, por isso que elas são incansáveis na busca dos seus objetivos. São capazes de trabalhar o dobro, até o triplo do tempo, para conquistar aquilo que elas desejam. E o número 8 traz também dentro de si as principais características de todos os outros números que o antecedem. Ele traz a capacidade de liderança do número 1, a capacidade de parceria do número 2, a comunicação e a criatividade do número 3, a versatilidade do número 5, a afetividade do número 6 e a sabedoria, a busca de conhecimento e a espiritualidade do número 7. O número 8 é também o número da justiça. E quando se pensa em justiça, logo se lembra naquela balança de 2 pratos. Para que haja equilíbrio nessa balança, é muito importante que se coloque pesos iguais nos 2 pratos. Cada prato dessa balança representa um aspecto, um dos 2 aspectos mais importantes da nossa vida, que é o lado material e o lado espiritual. No lado material, nós temos o nosso trabalho, a nossa profissão, o dinheiro, os bens materiais, tudo aquilo que nos traz conforto e bem-estar. No outro prato da balança, nós temos os relacionamentos, a afetividade, a religiosidade, o lazer, a busca de conhecimentos, tudo aquilo que tem a ver com o nosso lado emocional. Então é muito importante que nós prestemos atenção em tudo aquilo que nós colocamos em cada prato dessa balança, para que haja equilíbrio, para que haja justiça na nossa vida. Nós precisamos dar o mesmo valor para o lado material e para o lado espiritual, o lado emocional da nossa vida. Nós precisamos cuidar. E quando nós deitamos o número 8, nós vemos o símbolo do infinito. 2 círculos que representam o fluxo da vida. E quando eles estão próximos, percorre entre eles um outro fluxo, uma outra energia, que é o fluxo da prosperidade. Supondo que esses 2 círculos representam
os dois aspectos mais importantes da nossa vida, se um desses dois círculos for negligenciado, ele se tornará menor. E o fluxo de energia da prosperidade que está percorrendo esses dois círculos vai passar muito mais rapidamente por esse lado que está sendo negligenciado e vai haver um desequilíbrio. E na vida nós precisamos ter equilíbrio de funções. Dentro de uma empresa é preciso que haja equilíbrio de função entre os dirigentes e os funcionários, entre os compradores e os fornecedores, entre os vendedores e os clientes. Na nossa vida pessoal também tem que haver equilíbrio de funções. A nossa função profissional e a nossa função pessoal tem que estar em equilíbrio. Se a nossa família está bem, se a nossa vida pessoal está bem, o nosso lado profissional também vai estar bem. Então é muito importante que a gente saiba como utilizar da forma correta a energia do número 8 na nossa vida. Não basta ter o número 8 no nosso mapa. É importante saber utilizar essa energia da forma correta. Eu mesma conheço pessoas que nasceram no dia 8, mas que levam uma vida de dificuldades. Mas se você não tem a energia do número 8 no seu mapa, você pode trazer essa energia de prosperidade de outras formas para a sua vida. Utilizando talvez um objeto de uso pessoal que lembre o número 8, que lembre a prosperidade. Pode usar um objeto dourado na decoração. Pode usar um quadro com um cesto de frutas que represente a fartura, a abundância, ou uma imagem de um campo de plantação de cereais. Tudo isso traz essa energia de prosperidade para a nossa vida. Eu espero que você tenha gostado desse assunto. Assista esse vídeo de novo, quantas vezes forem necessárias. Compartilhe com seus amigos, dê um like no vídeo, deixe um comentário para mim e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Muito obrigada e até o próximo vídeo.